Oi, galera, tudo bem? Hoje a professora decidiu vir dar aula de uma forma um pouquinho diferente para vocês. Nós temos conteúdo novo, lembra que a professora falou ontem no nosso ao vivo? E aí eu achei melhor vir aqui com a apostila da prof no celular. Vocês viram que eu tenho uma apostila virtual? Olha só, para vir explicar o conteúdo para vocês, tá? Por quê? Dessa forma, vocês vão lendo comigo, né, para a professora fazer igual eu faço na sala. Página por página eu vou lendo e explicando, tá? Então, primeira coisa, quero que todos vocês abram no capítulo 3 de História, na página 256, que nós vamos da página 256 até a página 267 nesse conteúdo, tá? Então, olhem lá o título do nosso capítulo, Outras Comunidades. Assim como nós estávamos vendo o assunto sobre comunidades até o capítulo 2, a gente vai continuar falando desse conteúdo, só que a gente vai focar em alguns outros tipos de comunidade, conhecer algumas comunidades diferentes. Então, analisem já a primeira imagem ali do capítulo. Olha só, o que nós temos ali? Olha as perguntinhas para conversar. Quem são as pessoas que aparecem na imagem? Pode responder para o papai e para a mamãe aí em casa, não tem problema. Como são as comunidades em que essas pessoas vivem? Será que são iguais à nossa? Como será que elas vivem? Em qual tipo de ambiente? O que será que elas comem? Qual tipo de trabalho que elas têm para sobreviver? Pensem por esse lado. Olha a forma que eles se vestem, tá? Você vive da maneira parecida como essa? Então, umas perguntinhas aí para a gente começar o nosso capítulo. Indo já para a página 257, nós temos os nossos objetivos do módulo, né, do capítulo, perdão. E a gente já vai começar lá na página 258. Ai, que saudade de mandar vocês colocarem a data na página. A professora vai ler e eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? Então, dedinho lá em cima, olha lá. Vou ler o título. As comunidades não são iguais. Página 258. Todo mundo com a professora? Presta atenção, uma curiosidade. Uma curiosidade não, algo que a gente já viu. Você já viu, no capítulo 2, que todos nós vivemos em comunidade que cada uma tem as suas próprias práticas. Essas práticas são passadas de geração para geração, mas vão mudando no decorrer do tempo. Você viu também que nas comunidades as pessoas podem assumir papéis diferentes, cada um cumprindo uma função importante na comunidade. Ok, então aqui nós estávamos falando sobre as profissões, quando cada um assume um papel na sociedade para cumprir algum tipo de trabalho, os costumes e as tradições que são passadas para a gente passa de geração em geração, assim como vocês receberam muita bagagem dos pais de vocês e vocês vão passar isso para os filhos de vocês, tá? Então, está relacionado a isso. Número 1. Observe as imagens e converse com um colega. Presta atenção nas duas imagens que nós temos lá na tela, ó. Nós temos a primeira imagem é de uma comunidade ribeirinha, ao longo do rio Amazonas, perto de Manaus. Vocês estão vendo como que essa comunidade mora? Prestem atenção nas casas. Vocês sabem o nome dessas casas aí e por que elas são feitas em cima de estacas? Bom, embaixo ali nós temos uma outra imagem, que é um bairro de Manaus, e Manaus que é a capital do estado do Amazonas. Ela é banhada pelo rio Amazonas. O rio Amazonas faz todo ali, fica todo em volta dessa cidade, certo? Então, ali nós temos outras perguntinhas. Quais são as semelhanças e diferenças que você vê entre essas duas imagens? Pode responder aí, analisar e responder. Oralmente mesmo, falando, tá, gente? Qual dos locais se parece mais com a comunidade onde você mora? Você mora numa comunidade onde as casas são feitas em cima de estacas, igual lá da comunidade ribeirinha, ou no bairro de Manaus? Qual mais se assemelha à sua comunidade? E por que essas comunidades são diferentes?
Por que será que essas comunidades vivem à beira do rio e as suas casas são feitas daquele jeito? Gente, o que vocês acham? Será que está relacionado a trabalho, a pesca, né? Prestem atenção, essas casas aí são construídas justamente em cima de estacas para elas não serem alagadas. Quando o rio enche, né? Quando chove bastante, o nível do rio aumenta. Então, para que as casas não sejam inundadas, elas são feitas sobre estacas, beleza? E essas pessoas, provavelmente, elas moram na beira do rio justamente para trabalhar com pesca, tá? Diferente de uma pessoa que mora na cidade, que não é o tipo de trabalho ali desenvolvido. Então, continuando ali, só para a gente analisar aquelas duas imagens. Na página 259 agora. A professora vai ler, quero que vocês acompanhem comigo, tá? Ó, tô passando bem devagarzinho, que é para vocês, dá tempo de vocês virarem a página aí e acompanhar comigo. Olha só. As comunidades não são iguais, não são, gente. Como nós já vimos, você participa de muitas comunidades e elas são diferentes entre si. Você sabe por que as comunidades são diferentes? Elas são diferentes porque os indivíduos se unem em uma comunidade por diferentes motivos. Por que as pessoas se unem em comunidades familiares? Por causa de vínculos afetivos e para sobrevivência e segurança. Lembra que ontem a professora falou que quando uma pessoa resolve se casar com outra, ela tem algo que ela compartilha em comum, que seria o quê? Vínculos afetivos, né? Ela quer formar uma família, ela quer conviver com outras pessoas que ela gosta. E é assim que as famílias se formam, uma pessoa se casa com a outra por conta de vínculos afetivos. Para você se sentir seguro, protegido também, tá? Então, olha só, na primeira imagem, nós temos uma comunidade familiar, né? Que é a família da Duda. E olha lá que bacana, todo mundo ajudando. Lembra que a gente conversou sobre isso na sala também? Que quando todos ajudam, não sobrecarrega para uma pessoa só, sobra mais tempo para essa família ficar junto depois, né? E assim as crianças também vão criando responsabilidades de afazeres que podem já começar a ajudar aí dentro de casa, igual vocês fazem aí, eu tenho certeza. Lá embaixo nós temos uma outra comunidade, que é a comunidade escolar, na qual vocês também fazem parte. Por que as pessoas se unem em comunidades escolares? Para socializar e compartilhar conhecimentos e aprendizagens. Então, olha só, se na família a gente forma uma família para criar vínculos afetivos, para se sentir seguro, né? São pessoas que a gente escolhe para formar uma família, principalmente quando uma pessoa se casa com a outra, né? Uma formação de família. Já na comunidade escolar é diferente, tem outro tipo de objetivo. Vocês vão lá para socializar. O que é socializar? Conviver com outras pessoas, aprender com outras pessoas, aprender com a professora, aprender com os amigos, trocar experiências. Isso tudo vocês fazem na escola, por quê? É um ambiente que, olha só, analisem ali a escola da turma da Eleva. É um lugar onde a gente convive com vários tipos de pessoas, com opiniões diferentes, com formas de pensar diferentes. Então, é um lugar onde a gente vai para socializar e compartilhar conhecimentos e aprendizagens. Não é lá que vocês vão para aprender os conteúdos da escola? Sei que agora está um pouquinho diferente, né? Mas é para a escola que a gente vai. A escola é um lugar direcionado para isso, para aprendizagem, tá bom? E conhecimento. E também para socialização. Então, ali nós temos, já falamos sobre o grupo comunidade familiar, comunidade escolar. São dois grupos dos quais vocês fazem parte. Agora a professora vai para a página 260. Nós vamos agora ali falar, olha só, de mais outros dois tipos de comunidades. Ali em cima nós temos a Duda e o Theo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade esportiva. Presta atenção. Por que as pessoas se unem em comunidades esportivas? Para se divertir, competir e torcer por seus times. Você faz parte de alguma comunidade esportiva? E aí, galera, vocês fazem parte de algum grupo, de algum treininho de futebol, até as meninas mesmo da ginástica, da dança,
né? Se vocês fazem algum tipo de esporte, se vocês vão em algum lugar para encontrar pessoas para praticar algum tipo de esporte, vocês fazem parte de uma comunidade esportiva. E ali embaixo, olha só, um novo conceito de comunidade, que é a comunidade tradicional. Percebam ali que nós temos 2 índiozinhos, certo? Olha lá, a roupinha deles, o rostinho pintado, presta atenção. Já as comunidades tradicionais se unem para preservar o modo de vida dos seus antepassados e continuar passando os seus costumes de geração em geração. Alguns exemplos de comunidades tradicionais são as indígenas, quilombas e ribeirinhas. Galera, presta atenção numa coisa. Algumas comunidades são consideradas tradicionais justamente pelo que falou aqui, ó. Elas preservam os costumes que elas herdaram lá dos seus antepassados e não tem muitas mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, numa comunidade indígena, eles têm muito costume ainda de pintar o rosto, de andar com essa roupa mais improvisada que eles fazem com recurso natural, de viver da pesca, de viver da caça, de ter alguns costumes religiosos deles, né? De brincar mais na natureza, no rio. As crianças são criadas já com responsabilidades de adultos desde crianças, então os meninos já ajudam os pais na pesca, as meninas já ajudam as mães a cozinharem. Isso faz parte de uma tradição que não muda muito no caso aí da indígena, assim como dos quilombos ou dos ribeirinhas que ficam ali, que trabalham também com a pesca. Comunidade tradicional significa que seguem uma tradição, segue algum conceito, algo que eles aprenderam há muito tempo atrás e que foi passado para eles e que eles provavelmente vão passar para os filhos, para os netos, sem muitas mudanças, tá bom? Por isso que é chamado de tradicional, porque não muda, é uma tradição. Ou se muda, muda pouco, né? Bom, ali nós temos um conceitinho, olha só, do que são os povos e as comunidades tradicionais. Vou ler com vocês. Acompanhem aí com o dedinho. São grupos que têm cultura própria e se organizam de um jeito próprio. Olha só. Então vamos comparar os indígenas com a gente, não é diferente? Eles têm o seu próprio jeito de viver, seu próprio jeito de sobreviver, né? Por isso que eles são considerados tradicionais, eles são mais diferentes lá. Além disso, os povos tradicionais usam as terras não só para viver, mas também para produzir alimentos e festas e atividades religiosas. O conhecimento nessas comunidades é passado dos mais velhos para os mais jovens e todos sabem que pertencem a uma comunidade tradicional, com uma história própria e única, que é o caso, né, da comunidade indígena aí, que são as primeiras, principalmente são as primeiras comunidades que existiram aqui, gente, no nosso país. Então, tem muita coisa que a gente herda dos nossos antepassados, dos indígenas. E essas comunidades, olha só, depois de tanto tempo, elas ainda são preservadas, elas ainda continuam tradicionais, preservando a forma de viver com recursos mais naturais, da pesca, da caça, usando mais os recursos da natureza, né, e não deixando essa tradição morrer. Vamos continuar então um pouquinho. Ali nós temos alguns exercícios já, ó. Então, nós temos o exercício número 1 e o exercício número 2. Eu vou ler o exercício e depois eu vou mandar o gabarito. O gabarito é o quê? As respostas como imagem aqui no Class, tá? Aí, depois que vocês fizerem, vocês vão olhar o gabarito, mas não é para ir lá olhar o gabarito primeiro, não. Número 1. As comunidades têm características diferentes. O que une as pessoas em comunidade? Pensem aí, por que as pessoas escolhem viver umas com as outras, uma pertinho das outras? Por que tem essa necessidade das pessoas viverem em grupos? Pensa aí um pouquinho para depois responder. Depois vocês vão na questão número 2, encontrar no caça-palavra as palavras referentes às comunidades. Lembra que a gente falou sobre familiar,
falou sobre comunidade religiosa, comunidade esportiva. A professora só vai dar uma olhadinha aqui na minha apostila física, peraí. Para aí explicar para vocês. Isso. Então, aí tem os tipos de atividade que nós vimos, tá? Tá tudo ali em cima, ó. Esportiva, escolar, indígena, familiar, ribeirinha e quilomba. O que vocês vão fazer? Pintar de azul as comunidades às quais você pode pertencer e de amarelo aquelas às quais você não pertence, tá? Então, analisa aí as que você pertence, pinta de uma cor, que é azul, as que você não pertence, você vai pintar de amarelo. Agora, a gente vai entrar um pouquinho na página 262 e vai falar um pouquinho mais dessas comunidades tradicionais que seguem uma tradição, que os seus costumes são passados de geração em geração, sem muita mudança. Olha só. Observa as imagens e converse com um colega. Ali nós temos uma criança tupi-guarani, uma criança Yanomami e um jovem Pataxó. Olhem só, analisem. Letra A, para a gente responder oralmente aqui. Quais povos indígenas são representados nas imagens? Tá lá o nome de cada um, né? Os povos indígenas são todos iguais? Por quê? Como vivem os índios hoje? Como eles vivem... Só um pouquinho. Eles vivem como viviam antes da chegada dos portugueses? Portugueses foram os que vieram aqui, galera, para formar realmente a nossa sociedade, né? Uma vida mais na cidade, mais urbana. Então, vocês pensem aí. Não precisa criar um conceito, por enquanto a gente só está conversando sobre isso, tá? Ó, tá iniciando o módulo. Será que esses índios, eles vivem igual como eles viviam lá no começo, lá no descobrimento do Brasil? O que vocês acham que mudou? Pensem aí. Não precisa responder escrevendo. Quero que vocês analisem um pouquinho e pensem sobre isso. Para a gente começar a ir para o conceito aqui, ó. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde hoje se localiza o Brasil, tá? Então, eles foram os primeiros. Antes de chegar os portugueses, já existiam índios aqui, morando aqui. Os indígenas brasileiros não pertencem ao mesmo povo, pois eles são formados por povos diversos, com hábitos, costumes e línguas diferentes. Vocês sabiam que, quando a gente fala, na verdade, de indígena, a gente pensa que os índios, eles falam uma língua só. Mas existem vários tipos de línguas, de comunidades diferentes indígenas, tá, gente? Hoje no Brasil, há várias comunidades indígenas que pertencem a diversos povos. Elas são comunidades tradicionais protegidas pela lei e elas têm o direito a viverem em suas próprias terras de acordo com os seus costumes, mantendo assim as suas tradições. Então, olha que bacana, o governo do nosso país, ele tem uma lei que protege essas comunidades justamente para elas não perderem a tradição, né? Quer viver desse jeito, viver mais conectado com a natureza, não deixar perder isso. Por quê? Pensem, foram as primeiras pessoas que moravam aqui antes de tudo isso existir, antes desse nosso Brasilzão existir. Eles merecem ser respeitados, não merecem? E se eles querem continuar com a tradição deles, com a forma de viver deles, eles merecem e eles têm direito a isso. Então, vamos continuar. Na página 263... Como os povos indígenas são diferentes, não existem práticas únicas para todos eles. Entretanto, há algumas práticas culturais que são comuns às comunidades indígenas brasileiras. Como? Olha só algumas práticas que são comuns, que uma comunidade pode fazer e a outra também, tá? Casas em uma aldeia chavante, como elas são feitas? Olha só. Analisem que as casas, elas são feitas de palha, de folhas secas. Estão vendo? Uma coisa que é muito interessante, gente, que é uma curiosidade sobre a oca, né? Que é ali a casa dos índios. É uma casa onde vivem várias famílias de uma comunidade. Então, é uma casa que ela não tem divisão por cômodos, ela é toda aberta por dentro.
E lá dentro as famílias se dividem e cada uma mora num cantinho da oca. Legal, né? É uma curiosidade. E depois ali nós temos os outros índios, Kaingang, eu acho que é isso, caçando, olha lá. Então, o que eles têm de comum, os indígenas? Como eles vivem em áreas afastadas, áreas rurais, eles têm algumas características dessas áreas que eles usam para sobreviver. Então, primeiro, eles se alimentam somente de alimentos retirados da natureza, então não tem qualquer tipo de alimento industrializado que venha do mercado. Eles vivem da pesca e da plantação. Eles dividem quase tudo que eles têm, principalmente os alimentos. Vivem em comunidades chamadas aldeias e a terra pertence a todos da comunidade. Não tem uma pessoa que é dono da aldeia, tá? A aldeia em si pertence a todos que vivem ali. Os homens saem para caçar em grupos, fazem cerimônias e rituais com dança e música e costumam pintar o corpo nesses eventos. Realizam rituais de passagem entre a fase da criança e a fase adulta. Olha só, tá vendo ali embaixo que tem um menininho com, como se fosse não é uma luva, né, gente? Vou dizer que é uma luva para vocês entenderem. E ali dentro tem formigas. Agora eu vou explicar o que acontece. O ritual da tribo amazonense, Satere Mauê, é muito diferente. Para provar que estão se tornando adultos, os jovens da tribo têm que colocar as mãos dentro de luvas cheias de formigas. E durante 10 minutos eles têm que dançar com a mão dentro das luvas. Então, como que é? É um ritual indígena, um ritual de passagem entre a fase da criança e a fase adulta. Então, olha só, com que idade eles já começam a considerar uma criança adulta? A partir dos 10 anos, né? Os meninos, eles têm esse ritual de que se eles colocarem a mãozinha deles lá dentro dessa luva cheia de formiga e aguentarem as picadas durante 10 minutos, eles conseguem passar por esse ritual, tá? Depois eu vou até pesquisar algum vídeo na internet para ver se tem alguma coisa para mostrar para vocês. Então, é um ritual de passagem. E a partir desse momento que ele faz esse ritual de passagem entre a fase da criança, ele já vira adulto e começa a ter responsabilidades de adulto. Então, ele sai para pescar com os mais velhos, né? Ajuda nas plantações. Ele já realmente leva uma vida como se ele fosse um adulto, tá? Mas isso, olha só, diferente da nossa comunidade, das nossas tradições. Aqui, com 10 anos, vocês apenas estudam, certo? Então, olha só, algumas comparações para vocês irem pensando aí também. Continuando, página 264, a professora vai ler ali com vocês. Nas comunidades indígenas, cada um cumpre o seu papel. Nelas, é muito comum a divisão de tarefas entre homem e mulher. Isto é, há atividades que são realizadas pelas mulheres e outras pelos homens. As atividades realizadas ao preparo dos alimentos, atividades na roça e o cuidado com as crianças geralmente são realizadas pelas mulheres. Então, olha só que legal. A professora até para mim é uma curiosidade. Essa questão da roça não é os homens não, gente, são as mulheres. São as mulheres que cuidam dessa parte da alimentação e da parte do preparo dos alimentos, né, e da roçagem ali, cuidar da roça, tirar os alimentos para poder fazer a comida. A derrubada do mato para a criança da roça, as atividades de caça e pesca e de guerra geralmente são realizadas pelos homens. Então, olha só, as crianças também ajudam na derrubada do mato e para a criação de roça, né, para manter ali, ajudam as mães, então, e os pais que saem para caçar e pescar. E quando geralmente se envolvem em algum combate assim, né, de guerra, algo assim, algum conflito, são os homens também que tomam frente. Duas figuras importantes para a organização dessas comunidades são o pajé e o cacique. Olha lá, vamos ver o que o pajé e o cacique fazem. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Ele conhece todos os rituais e as ervas para curar doenças. Então, olha só, o pajé, ele é como se fosse um médico,
mas ele usa recursos da natureza para curar doenças, ervas, chás. Os índios acreditam que o pajé recebe mensagens dos deuses. Já o cacique tem um papel de chefe. Ele organiza e orienta os indígenas. Então, vamos voltar. O pajé é como se fosse o curandeiro, um médico da tribo. E o cacique, ele é o chefe, o que comanda, tá? O pajé conhece as plantas e as ervas da floresta que podem curar os membros da comunidade. Que legal, né? Tanto as atividades realizadas pelas mulheres como as realizadas pelos homens são para o bem comum de toda a comunidade. As crianças aprendem desde pequenas as tarefas do dia a dia, as meninas ajudam as mães e os meninos acompanham os pais. Então, vamos focar nessa parte aqui. Tudo que uma comunidade indígena faz, gente, não é simplesmente para uma família ou para alguém específico. Eles trabalham em conjunto, eles realmente vivem em uma comunidade, tá? Então, se é plantado para todo mundo comer. Se é caçado um animal, esse animal vai ser dividido para todo mundo comer, tá? Eles vivem como uma família bem grande. As crianças já começam a ajudar nas tarefas do dia a dia desde pequenos. As meninas ficam mais responsáveis por ajudar a mãe no preparo dos alimentos, né? E na roça ali. E os meninos ficam mais responsáveis por ajudar os pais a saírem para aprender a caçar já, né? Que bacana. Continuando, agora nós vamos ver um pouquinho sobre as escolas indígenas. Vocês acreditam, gente? Tem escolas indígenas, sim. E tem até algumas semelhanças com as nossas escolas, as escolas dos indígenas. Prestem atenção lá naquele quadrinho roxo, não acredite se quiser, na página 265. Escolas indígenas. Você sabia que as aldeias têm escolas? Pois tem. Às vezes, as pessoas pensam que um menino índio passa o dia inteiro brincando, caçando ou pescando, mas não é bem assim. De acordo com o Censo Escolar de 2008 do Ministério da Educação, o MEC, existem 2.698 escolas indígenas em 26 estados brasileiros. Em quase todas as escolas, os alunos recebem uma educação bilíngue. O que significa? Eles são alfabetizados primeiro na língua indígena, que é a língua materna, a língua que eles aprendem lá na aldeia, e depois eles aprendem o português. Isso só não acontece no Nordeste, onde a maioria dos índios só fala o português porque foram proibidos de falar as suas línguas nativas durante o período de colonização e acabaram esquecendo-as. Olha que dó. Então, quando começaram a colonizar a parte do Nordeste, chegaram lá e começaram a proibir os índios de falarem a língua deles. Então, nessa parte do Nordeste do nosso país, os índios falam a língua portuguesa. Mas em outras regiões, eles têm uma educação bilíngue. Eles aprendem tanto a língua da comunidade indígena, onde eles vivem, quanto o português. É importante que nas aldeias as aulas sejam dadas também na língua da tribo e que seja ensinada a história da comunidade para que a cultura tradicional não se perca. Uma das missões do Ministério Público é proteger os direitos dos índios e entre esses direitos está o de poderem preservar e manter a sua cultura e tradição. Então, se eles escolheram viver desse jeito, eles têm esse direito, justamente para preservar a cultura, né? Que foram a primeira cultura que se estabeleceu aqui no nosso país. Então, ali embaixo nós temos algumas atividades que eu vou ler com vocês e eu também vou passar um gabarito delas, só que primeiro eu quero que vocês pensem para responder. Marque com um X as afirmativas verdadeiras sobre as comunidades indígenas. Então, vai marcar só o que é certo. Primeiro, os indígenas de diferentes comunidades falam a mesma língua? Certo ou errado? Segunda, os indígenas pertencem todos à mesma comunidade? Terceira, os costumes das comunidades são diferentes uns dos outros? E a última, as comunidades indígenas apresentam algumas características comuns? Então, vou dar uma dica para vocês. Tem duas alternativas corretas, tá? Duas. Aí, a número 2.
Os indígenas brasileiros pertencem a comunidades diferentes. E escreva 2 práticas que os indígenas brasileiros têm em comum e 2 que eles têm diferentes. Então, vamos lá. Ali tem 2 práticas que eles podem ter em comum. Por exemplo, vou até ajudar essa daqui com vocês, tá? O que eles têm em comum? Tem em comum que eles vivem em aldeias, que os homens caçam juntos, né? Isso é algo em comum, independentemente da comunidade indígena. Aí, o que eles podem ter de características diferentes? Podem ter costumes diferentes, eles podem falar línguas diferentes, tá? Então, isso aqui eu quis dar uma ajudinha para vocês entenderem. Nas comunidades indígenas, lá na número 3 agora, galera. Seus membros também têm papéis a cumprir. Quais são os papéis das mulheres e dos homens? Então, isso daqui tá fácil, né? Só voltar ali no conteúdo. E olha só que legal, a parte mais legal é na hora que a gente vai para a prática, né? Lá nós temos um super desafio para vocês fazerem, que é construir um instrumento musical indígena, um maracá. Olha só que bacana. Ali em cima nós temos ele, o instrumento original, e embaixo vocês têm os materiais que vocês vão usar para repetir esse instrumento. Então, vocês vão precisar de uma garrafa PET pequena, sementes, pode ser de feijão, de arroz, um jornal, fita adesiva e tinta guache ou acrílica para colorir os pedaços de papel, tá? Não é necessário colorir, mas se você tiver em casa vai ficar legal. Então, ali tem todo o passo a passo. Vocês vão tirar o rótulo da garrafa, lavar ela por dentro. Depois de secar, vocês vão colocar a semente de arroz, de feijão ou outra. Pegar uma toalha de jornal, dobrar e passar a fita adesiva em volta dela, formando um cabo para encaixar a garrafa. E a pintura é opcional. Então, fica como se fosse ali, né, um chacoalhozinho, bem legal, mas é chamado de maracá, beleza? Está pronto para o maracá? Leve para a sua sala e toque um instrumento junto com a sua turma. Essa parte a gente vai ter que deixar para quando nós voltarmos, tá bom? Qualquer coisa, a professora vai estar por aqui. Então, deem uma lida no conteúdo. É um conteúdo legal. A gente vai até essa página hoje, tá bom? Depois eu vou passar os gabaritos das atividades por foto. Beijinho, meus amores!